Eclesiastes capítulo 3, versículos 21 e 22. E assim nós encerraremos hoje esse trecho que começou lá no versículo 16. Eclesiastes 3, 21 e 22. Mas eu vou ler todo o trecho novamente, do 16 ao 22, para relembrarmos alguns pontos importantes. Primeiro, vejamos lá. Versículo 16. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Nos versículos anteriores, do versículo 16 ao versículo 20, ou melhor, do versículo 16 e 17, Salomão fala sobre a injustiça nesse mundo. Para todo lugar a gente vê, que a gente olha, a gente vê a injustiça. E de onde a gente espera que a justiça seja feita, como por exemplo, nos nossos tribunais, muitas vezes é dali que vem a injustiça. E Salomão diz: maldade e mais maldade ainda, ou seja, é a iniquidade, é o pecado sobre o pecado e mais pecado ainda acumulado, é a iniquidade das pessoas. E assim vemos que neste mundo, debaixo do sol, nós devemos estar preparados para sofrer injustiça ou sofrer injustiças. E no versículo 18 ele mostrou para nós que a fonte das injustiças não são os tribunais. A fonte da injustiça é o coração dos homens. E ele diz: quando você estiver passando por um momento difícil na sua vida, uma provação ou uma injustiça, alguém cometendo uma injustiça com você, preste atenção no que sai do seu coração. Sai do seu coração o desejo de vingança, sai do seu coração a ira, a raiva, sai do seu coração o orgulho. Porque Deus prova os filhos dos homens. E Ele prova o nosso coração, especialmente os filhos dele. E muitas vezes nós nos achamos tão justos, tão bons. E aí então Deus permite uma situação difícil na nossa vida para revelar o que está dentro do nosso coração e a gente então poder olhar para o nosso coração e dizer: eu também sou um miserável pecador. Então, nos 3 primeiros versículos, 16, 17 e 18, Salomão aponta para o fato de que nós somos miseravelmente pecadores, nós somos miseravelmente injustos e a injustiça está em nosso coração, ela brota de dentro de nós. Esse trecho está falando sobre a miséria humana. E Salomão mostrou que nós somos miseráveis no nosso coração. Sem a graça de Deus, sem a justiça de Deus, nós somos tão maus, tão injustos, tão perversos quanto qualquer outro pecador. Não somos melhores do que ninguém. Mas a graça de Deus transforma corações.
Mas aí, a partir do verso 19, Salomão continua nos mostrando como nós somos miseráveis. E aí, para mostrar a nossa miséria, ele nos compara aos animais. Ele não está dizendo que o homem é um animal racional, como diz aí a ciência. Não, não é nada disso. Ele também não está dizendo que o ser humano vale tanto quanto um animal. Não, de jeito nenhum. Nós temos vivido uma época em que os animais, os pets, estão sendo praticamente idolatrados. Você já ouviu a expressão fulano é pai de pet? Essa coisa me dá coisas no coração, né? Me faz ferver por dentro quando escuto uma coisa dessas. Fulano é pai de... Esse é o meu filhinho. Ah, é? Que idade tem seu filhinho? Ele tem 2 aninhos. Aí você vai ver, é um cachorro. É o cúmulo que nós estamos vivendo, os nossos dias. Volta e meia você vê alguém puxando um carrinho de bebê, aí você olha para ver um animal. Um cachorrinho que está lá dentro. E é interessante, é lamentavelmente interessante, que na história da humanidade, todas as vezes que os seres humanos idolatraram animais, um dos primeiros a pagarem a conta, os primeiros a pagarem a conta sempre foram as crianças. Toda vez que a idolatria brotou com força no coração das pessoas, as crianças foram as primeiras a serem penalizadas. Hoje em dia elas são penalizadas com aborto. É mais fácil você ver pessoas defendendo filhotes de baleia, filhotes de golfinho, filhotes de não sei do que, e levantando cartazes pró-aborto. Uma inversão total de valores. Mas Deus vai pesar a mão, meus irmãos. Versículo 17, Salomão lembra disso. Deus julgará, Deus pesará a mão sobre nós, sobre os homens. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. E Salomão continua dizendo, olha, o ser humano é igual aos animais. Da mesma forma que um morre, o outro também morre. Ele não está dizendo que um ser humano tem o mesmo valor dos animais. Não é isso, não. O animal vale tanto quanto o ser humano. Não é isso. Ele simplesmente está comparando a morte. A morte chega para todos. E essa semana isso falou muito ao meu coração. Eu estava levando a minha esposa para o trabalho dela. E aí, 2 pombinhos sentados na pousada, no meio da rua. E eu tentei desviar do bichinho, fiz de tudo para desviar, não deu tempo. Só escutei o estralo, passei por cima de um deles. Ainda comentei com a Janaína. A Janaína falou, amor, acho que não matou não. Você matei. Não matou não. Quando eu voltei, estava lá, só bicho esmagado. Mas me doeu no coração aquilo. Né? Me doeu no coração, porque eu tentei desviar dele, eu não matei por querer. Aliás, eu não queria matá-lo, né? Mas acabei matando. E todas as vezes que eu passo ali, é caminho do serviço da minha esposa, toda vez que eu passo naquele lugar, ele está cada vez mais achatado. Agora é só praticamente uma mancha no asfalto. Mas eu lembro, né, que a morte chegou para aquele pombinho. Infelizmente foi através de mim. Não queria que fosse assim, mas foi. Mas um dia a morte vai chegar para mim também. A morte vai chegar para mim de algum jeito, ela vai chegar. Só espero que não seja igual a do pombinho, né? Mas, se for também, de qualquer jeito eu vou morrer mesmo. Estarei morto. O que Salomão está dizendo é, deixe de ser orgulhoso, deixe de ser arrogante, deixe de passar por cima das pessoas e pisar nas pessoas, deixe de humilhar as pessoas, deixe de ser orgulhoso, achando que você é melhor do que os outros. Porque no final da sua vida, você vai morrer igual a um animal, como qualquer animal. A morte vai chegar para você e você tornará ao pó. E você voltará ao pó semelhantemente a um animal. Que no final das contas, todos nós somos feitos de carbono. E vamos voltar para o pó.
Talvez esse pozinho que você passe o dedo assim e vê sobre o móvel da sua casa, é bom você lembrar, ali deve ter restos mortais de alguém. Deve ter os restos mortais de alguém, deve ser o pó de alguém voando aí pelo ar e chegou e pousou no seu móvel. E um dia você será esse pó. Um dia eu serei esse pó. Por que então sermos arrogantes? Por que então olharmos para as pessoas e maltratarmos as pessoas? Especialmente aqueles que dependem de nós. Você é o pai, o chefe da família, a família depende de você, e aí você então humilha a todos, porque você é o manda-chuva, é você que põe o feijão na mesa deles, então você pode tratá-los de qualquer jeito. Não. Você é o patrão, você é o chefe da sua seção, então todos estão abaixo de você, e você então pode maltratar quem quer que seja, porque você é o chefe e você tem que apresentar resultados. Não. Chefes também são demitidos, se tornam desempregados. Patrões falem e tem que abrir concordata porque quebraram. Cuidado, o orgulho é algo venenoso, é algo perigoso. E esse texto vem falar para nós justamente sobre isso. Mas Salomão continua a comparação com dos seres humanos com os animais, nessa questão da morte, ele continua comparando e continua mostrando quem são, quem nós somos. E antes então de entrarmos no versículo 21 e 22, vamos orar. Senhor Deus e Pai, quando agora vamos encerrar esse texto, pedimos ao Senhor que tudo que nós pudermos aprender dele seja guardado em nosso coração e que nós não nos percamos em nosso orgulho, em pecados de orgulho, de vaidade, de arrogância. Pelo contrário, Deus, que sejamos humildes na presença do Senhor, como o Senhor mesmo declarou por boca do teu profeta, que nós devemos andar humildemente na presença do Senhor, fazer o que é bom e reto diante do Senhor, praticando a justiça, amando a misericórdia e andando humildemente na presença do Senhor. Quando vamos agora olhar para a tua palavra, pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, corrija-nos, transforme-nos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Quem sabe se o fôlego de vida dos homens, dos filhos dos homens, se dirige para cima e o dos animais para a terra? Salomão, aqui ele está dizendo o seguinte: quando o ar sair do seu pulmão pela última vez, porque agora você está respirando, né? Respirando, inspirando e respirando, né? Quando você fizer isso pela última vez, expirou. Para onde vai esse ar? É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo aqui o seguinte: será que animal tem alma? Será que animal tem espírito? E aí quando ele morrer, ele vai para o céu dos animais? Para o céu dos cachorros? Para o céu dos gatinhos? Para o céu dos peixinhos? É isso? Não, não é isso que ele está dizendo. Ele não está falando que os animais têm espírito. Ele está falando que todos nós, animais e homens, temos fôlego de vida, que nada mais é do que o respirar. Inspirar e expirar, né? Respirar. Isso. Só isso. Quando você fizer isso pela última vez, para onde vai esse ar? Sobe ou desce? Salomão só está dizendo o seguinte: não importa. O que importa é que você morrerá como um animal. O animal vai respirar pela última vez e vai deixar de estar vivo. Você também. Humilhante, né? Humilhante. Mas alguns exegetas traduzem esse versículo não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Eu não vou aqui entrar em minúcias aqui da gramática, para não ficar maçante. Se você quiser, depois eu posso te mostrar o porquê que eu cheguei a essa conclusão, porquê que eu chego a essa conclusão. Que não é uma pergunta, o versículo 21 não deve ser visto como uma pergunta, mas como uma afirmação, que ficaria da seguinte forma: não
há muitos que levam a sério como deveriam o fato de que o espírito do homem vai para cima e o espírito dos animais vai para baixo, para a terra. Mas o que Salomão quis dizer com essa afirmação, ou se você entender como uma pergunta, mas é uma afirmação, o que ele quis dizer é o seguinte: para onde que vai o seu último suspiro? Não importa se vai para cima, para baixo, não importa. O que importa é que vai chegar o seu último momento. E quando esse último momento chegar, você não vai ter diferença nenhuma de um animal. Então pare de ser orgulhoso, pare de ser arrogante, pare de ser vaidoso. Veja-se como alguém que depende totalmente da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Se você tem algo mais do que alguém, foi porque Deus te deu. Versículo 22, ele vai falar sobre isso. Se você conseguiu alguma outra qualidade, virtude na sua vida, é obra de Deus, é graça de Deus na sua vida. Não é porque você é mais inteligente do que o outro. Até se você for mais inteligente do que o outro, isso é dom de Deus. Mas se Deus te deu a mais, não é para você passar por cima dos outros, maltratar os outros. Se Deus te deu a mais, é para você usar isso com mais responsabilidade e especialmente beneficiando outros que também precisam. Calma, não sou socialista, não sou comunista, eu não acredito nessa baboseira. E isso não é bíblico. Se você é crente e diz que é comunista, que é socialista, ou você não conhece Cristo, ou você não conhece o comunismo. Ou não conhece nenhum dos dois. Eu não vou perder tempo aqui fazendo essa separação, só quero dizer isso para você. Isso não é coisa de crente. E eu estou cansado de ver crentes dizendo: não, mas eu sou socialista porque Jesus era comunista. Jesus comunista? Comunismo quer que você tire dos outros e reparta o dos outros com outros. E se der, pegar um pouquinho para você. Jesus não falou isso. Jesus ensina justamente o contrário. Enfie a mão no seu bolso e compartilhe com quem precisa. Ajude outros. É isso que ele nos ensina. E nós não somos movidos por uma obrigação, por uma lei dos homens. Fazemos isso por amor a Cristo. Então, não venha com essa história de comunismo, não. Quando eu digo que nós devemos, quando a Bíblia diz que nós devemos entender que se recebemos algo a mais, é para também compartilharmos. Não é para retermos para nós. Se Deus te deu algum dom extra, use isso para a glória do Senhor. Se Deus te deu algo mais do que Ele deu para outras pessoas, use isso para a glória de Deus e use isso para o bem dos outros. Mas que a única motivação no seu coração para repartir, para ajudar, para fazer algo assim, seja somente o amor de Deus no seu coração. Não seja por uma imposição de um líder, ou por uma lei, um decreto que inventaram, que seja por obediência à palavra de Deus e por amor a Deus. Pronto. Você não sabe nem para onde vai o seu último suspiro. Se o último respirar seu vai virar poeira, ou o que vai acontecer com ele, para onde ele vai, você não sabe. Ninguém sabe. Se sobe ou se desce. Porque no final das contas, morremos como os animais. Obviamente o que vem depois é bem diferente. Nós não vamos ficar como os animais na cova. Nosso corpo vai virar pó, mas tem algo mais, tem algo além. E aí então Salomão faz a sua terceira e última constatação nesse trecho. Ele constata no verso 22 o seguinte: pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa,
Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Se haveremos de morrer e voltaremos ao pó, como os animais, nosso pó se misturará ao pó dos outros animais e dos outros seres, e tudo vai virar pó no final. Então vamos tratar de aproveitar bem essa vida, correto? Vamos tratar de viver bem, vamos tratar de aproveitar ao máximo essa vida. Mas aí vem a pergunta, como? Como? Se você fizer essa pergunta para um ímpio, como eu posso aproveitar ao máximo essa vida? A primeira resposta que você vai ouvir é: faça tudo o que você quiser fazer. Faça a sua vontade. Se você deu vontade de você hoje tomar um potão de sorvete, tome. Deu vontade de você hoje ir ali na loja e comprar 10 pares de sapatos novos, vai e compre. Depois você vê como é que você paga. O ímpio vai dizer para você isso. Mas feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios, né? Como diz o primeiro salmo. Mas sim aquele que anda conforme a lei do Senhor e nela medita dia e noite. E aí, então, nós vamos para a palavra de Deus e vamos ver como é que nós podemos aproveitar essa vida ao máximo. E a resposta é: para a glória de Deus. Para a glória de Deus. No capítulo 2, verso 13, Salomão disse o seguinte, nós já passamos por ele, né? Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia. Quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Não, estou lendo errado, desculpa, não é o 2,13, não, é o 3,13, desculpa, li errado. 3,13. E também que é bom, que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Salomão já trabalhou esse assunto, como aproveitar a vida para a glória de Deus. Veja bem, você trabalha, você tem recursos, usufrua. Você vai ficar guardando para quê? Para quem? Obviamente, não estou aqui incentivando você ao hedonismo. O que é o hedonismo? É a busca do prazer pelo prazer. Olha, o importante é você ter prazer, o importante é você ter prazer em tudo que você fizer. E por causa desse maldito hedonismo, hoje em dia, as pessoas estão pensando assim: o meu trabalho tem que me dar prazer, porque se não me der prazer, eu tenho que mudar de profissão. Meu irmão, o seu trabalho vai te dar prazer só no primeiro dia. No segundo dia, você já vai ter cobrança. Então, o texto aqui não está nos incentivando ao hedonismo, a buscar o prazer pelo prazer, como um fim em si mesmo. Também não está falando de imediatismo. Olha, você ganhou hoje, gasta hoje. Usufrua hoje mesmo. Ele não está falando disso também. Desfrutar agora e não deixar nada para depois. Não é isso que ele está falando. Também esse texto não está falando para nós sobre o materialismo. O que é o materialismo? A sua vida consiste nos bens que você tem. Se você tem muitos bens, então você é um cara próspero. No final da sua vida, no último suspiro que você der, não importa a fortuna que você tiver a juntar durante toda a sua vida, no seu último suspiro, você não vai ser nem um pouquinho diferente de um cão, de um rato, ou de qualquer outro verme, qualquer outro ser. Na hora da morte, você vai ser igual. Você vai deixar tudo para trás. Então, qual é o jeito certo de desfrutar dessa vida? Qual é o jeito certo de desfrutar do meu trabalho? Quando eu desfruto para a glória de Deus. Quando eu faço tudo para a glória de Deus. Quando a glória de Deus é o objetivo da minha vida.
Quando o meu trabalho eu faço não só para ganhar o meu salário no final do mês, ou só para cumprir uma ordem que o meu patrão me deu, mas eu faço aquilo para que Deus seja glorificado na minha vida, para que as pessoas ao olharem para mim, vejam em meus olhos o brilho da glória de Deus, vejam na minha ação, nas minhas palavras, nas minhas ações, o desejo de um coração de agradar a Deus, de viver para a glória de Deus. Eu vou usufruir dos bens que Deus me deu, vou usufruir de tudo e vou me alegrar com as obras das minhas mãos ou com os frutos do meu trabalho. Vou me alegrar com eles, ao invés de reclamar. Puxa vida, esse ano trabalhei tanto, fui trocar de carro, eu queria comprar aquele carro, mas deu para comprar só aquela pereba ali. Não, trabalhei 10 anos ajuntando dinheiro para trocar, para comprar uma casa maior. Mas o dinheiro deu para comprar só essa tapera. Tapera é coisa de mineiro, né? Só mineiro entende o que é tapera, né? A casa caindo aos pedaços. Só deu para comprar essa tapera aqui. Você não está vivendo para a glória de Deus. Você não tá desfrutando e se alegrando para a glória de Deus com o fruto do seu trabalho. Onde existe murmuração, onde existe reclamação, onde existe esse tipo de pecado, é porque existe orgulho. Por que eu reclamo do meu carro? Porque eu acho que eu mereço algo melhor. Eu acho que eu mereço algo melhor. Esse é o típico pensamento de um coração orgulhoso. É o típico pensamento de um coração orgulhoso. E esse coração não vai longe. Ele vai viver a vida toda amargurado, vazio. Salomão está nos mostrando aqui que devemos aceitar a vida que Deus nos dá. Para um, ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos, para outro ele deu 1 talento. Mas para todos ele deu conforme a capacidade de cada um. Então, se você vir o seu irmão com mais do que você, de duas uma. Ou você não soube administrar corretamente o que Deus te deu, ou você não tem a mesma capacidade que aquele irmão. Mas Deus não desamparou você, porque Ele dá a cada um de nós conforme a capacidade de cada um de nós. Mas aquele que recebeu 1 talento, e ele recebeu conforme a capacidade dele, o que ele fez? Ele enterrou o talento. Não fez nada, simplesmente guardou. E às vezes, meus irmãos, quando eu olho para aquele rapaz ali da parábola, rapaz, aquela pessoa, não sei se era um homem, aquele personagem daquela parábola, eu olho e fico me perguntando se eu não sou pior do que ele. Porque ele pelo menos devolveu exatamente o que ele recebeu. E quando às vezes eu olho, muitas vezes a gente desperdiça o que a gente recebe e vai embora. Então a gente é pior ainda do que aquele rapaz da parábola. Administre o que Deus te dá. Usufrua daquilo que Deus te deu. Usufrua. Mas usufrua com alegria. Usufrua com alegria no seu coração. As férias estão chegando e eu quero viajar. Esse ano eu quero viajar para Cancún. Mas não deu. Deu para ir em Caraguá. Que bom. Ah, mas se não for para Cancún, então Caraguá também não quero. Não haja assim, meu irmão. Seja grato a Deus pelas coisas que Ele te deu, as coisas mais simples da vida.
levantou de manhã, você fez isso aqui, respirou, louve a Deus, Senhor, estou vivo, obrigado, Senhor. Andou mais um pouquinho, foi para a cozinha tomar café, tem café para tomar? Oh, café é bom demais, né, Moisés? Café é bom demais. Mas não é só o café corajoso, né? O café corajoso é aquele que vem sozinho, né? Aí vem um pãozinho junto, vem ali uma frutinha junto. Beleza, louvado seja Deus. Senhor, obrigado por esse alimento. É de novo isso. Já estou enjoado disso. Não aguento mais comer isso. E aí a gente vai ver, a gente é igualzinho Israel no deserto. Recebendo o pão do céu, o maná. A palavra maná significa isso, né? O que é isso? Quando eles viram o maná ali sobre a relva, maná, quer dizer, que é isso? Eles ficaram impressionados. Caiu do céu. Em pouco tempo eles estavam chamando o maná de pão vil, alimento vil. Alimento inútil, alimento que não presta. Salomão vem nos lembrar. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas obras das suas mãos, porque essa é a recompensa, é a sua recompensa. É a recompensa nossa nessa vida aqui. Então, se você pode ter um conforto melhor, tenha. Mas não se esqueça do seu irmão, que talvez esteja passando um aperto, passando uma dificuldade, e você poderia baixar um pouquinho a qualidade do seu conforto e ajudar o seu irmão. E socorrer o seu irmão. Não se esqueça disso. A melhor maneira de você desfrutar do que você tem é viver com generosidade. Seja generoso, Deus vai te abençoar. Aliás, se você pode ser generoso com alguém, é porque Deus já te abençoou. Isso não é teologia da prosperidade, não. Essa heresia miserável que tem entrado nas igrejas, isso não é teologia da prosperidade, não, irmãos. Essa é a verdadeira prosperidade da palavra de Deus, que não é só material. A bênção material é só um complemento. A maior prosperidade de um coração é viver em comunhão com Deus e em comunhão com seus irmãos. A parte final desse versículo, quando ele diz: quem o fará voltar para ver o que há depois dele? Ela traz uma certa dificuldade para nós, né? Porque até os dias de Salomão, e até algum tempo depois, somente nos dias do profeta Elias, que a gente tem registro de ressurreição na Bíblia. E eu pesquisei sobre isso. Se você encontrar algum caso de ressurreição registrado na Bíblia antes de Salomão, pode mostrar para mim. Eu procurei, não achei. Então, até os dias de Salomão, eles nunca ouviram falar de ressurreição. Então, quando Salomão diz, quem o fará voltar, ele não sabia de ressurreição, e muito menos reencarnação, né? Muito menos reencarnação. Isso aí, né, é ensinamento bíblico. Mas Salomão, ele estava falando quando ele fez essa pergunta, quem o fará voltar, né? Quem vai fazer com que ele volte da sepultura para ver o que aconteceu com as coisas que ele ajuntou durante a vida? Então Salomão estava falando de uma situação em que até então ele não sabia, que era a ressurreição. Ainda que, por exemplo, bem antes de Salomão, Jó havia levantado essa questão sobre a ressurreição. Abra sua Bíblia comigo lá em Jó, capítulo 19, verso 26 e 27. Jó 19, 26 e 27. Veja o que Jó disse. Depois que ele lamenta ali a sua condição, a sua enfermidade, a sua doença. Jó 19, 26 e 27. Depois que ele lamenta toda a sua enfermidade, seu corpo coberto de feridas, de doença, ele diz assim: depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão,
e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. No começo do versículo ele diz assim: depois, revestido este meu corpo da minha pele, revestido de quê? Aí ele está falando da sepultura, meu corpo coberto. Depois que eu estiver sepultado, revestido com terra, coberto esse meu corpo da minha pele, aí ele fala: em minha carne verei a Deus. Alguns entendem que ele estava falando aqui da sua esperança de ser curado. O corpo dele foi revestido com uma pele nova, ele foi curado, e aí então ele veria a Deus. E de fato isso aconteceu mesmo. Você vai ver lá no final do livro, aconteceu isso. Mas quando a gente recorre lá ao texto hebraico, a gente vai ver que revestido aqui significa ser coberto. Então ele estava falando da sepultura. Então nós temos em Jó, e Jó, apesar de ele estar pertinho do livro dos Salmos, mas Jó foi contemporâneo de Noé, lá em Gênesis. A história de Jó acontece lá perto da história de Noé, então bem lá no começo da história da humanidade. Então desde aquela época havia essa crença na ressurreição, e Jó está falando aqui de ressurreição. Ainda que a doutrina da ressurreição aqui não seja plenamente explicada, como vai ser no Novo Testamento, mas Jó já estava lançando aqui as bases da doutrina da ressurreição. E ele diz: depois, revestir esse meu corpo, depois que o meu corpo estiver ali coberto com a terra, sepultado, em minha carne verei a Deus. Ou seja, o seu corpo, eu verei a Deus. E não outros olhos, serão esses meus olhos. Então nós temos aqui lançadas já, de forma embrionária, a doutrina da ressurreição. Em algum lugar, nenhum lugar das Escrituras nós vemos que nós devemos viver essa vida do nosso próprio jeito, fazendo as coisas do nosso próprio jeito, fazendo buscando o nosso prazer e não repartindo nada com ninguém, sendo egoístas. A Bíblia condena isso. Também em lugar algum na Bíblia, também vemos justificativa para sermos pesados para os outros. Escrevendo aos Tessalonicenses, na segunda carta, capítulo 3, versículo 10, Paulo diz: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Porque tinha irmão ali que estava folgando nas costas dos outros. Já que vocês têm que repartir comigo, a gente tem que repartir um com o outro, então eu não vou trabalhar, então eu vou ser sustentado pelos outros. Não, se você não quer trabalhar, não come. Vai passar fome então. Uma coisa é você estar passando por uma necessidade e ser socorrido. Outra coisa é você não querer prover para si mesmo por preguiça e querer o que é dos outros. Aí também não. E o comunismo prega isso. Paulo também vai dizer para Timóteo que digno do seu salário é o trabalhador. Se você trabalhou, você é digno de receber seu salário. Você fez por merecer. Se não trabalha, não tem que receber. Mas o crente, ele sempre vai viver lembrando-se de que Deus lhe deu recursos, e esses recursos devem ser empregados para o bem de sua família, para o bem daqueles que estão ao seu redor e para a glória de Deus. Como Paulo disse para os presbíteros de Éfeso, ali, se despedindo deles em Atos, capítulo 20, verso 35, ele diz assim: tenho-vos mostrado que em tudo, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Isso aqui é o Evangelho. Isso não tem nada de comunismo nisso. Não tem nada de comunismo. E por que nós devemos viver assim? Porque a nossa vida não termina na cova. Embora a nossa existência nesse mundo será interrompida e nosso corpo será sepultado, será enterrado e vai virar pó, mas a coisa não para ali. Para os animais terminou ali. Para os homens não. Para os homens tem a vida eterna. Ou a morte eterna. O
seres humanos têm a imagem, foram criados à imagem e semelhança de Deus, os animais não. Fôlego de vida dos animais e dos homens é o mesmo. Mas somente os homens, após receberem o fôlego de vida soprado nas narinas por Deus, passaram a ser alma vivente. E essa alma é imortal. O corpo é mortal, mas a alma não. A pergunta que Salomão fez, quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Nós podemos responder com toda a força do nosso pulmão, bem alto, e dizer: quem vai fazer? Jesus. Jesus vai me fazer voltar para ver, não o que eu deixei, mas Jesus vai me trazer de volta do pó. Se esse corpo virar pó, e vai virar pó, quando esse corpo se tornar pó da terra, quando Cristo voltar, Ele vai me ressuscitar. Ele vai me tirar da cova. Ele me fará voltar à vida. Serei ressuscitado por Jesus. A cova não será o meu último destino, meu último lar. A minha cova no cemitério será apenas uma parada. A eternidade me aguarda. O meu espírito já estará com Deus na glória. O meu corpo estará ali apodrecendo. Mas um dia, quando Cristo voltar, o meu corpo será unido novamente ao meu espírito e eu serei levado de corpo e alma para a presença de Jesus. E aí nós vamos ver que aqueles que terminaram como animais, nós que terminamos essa vida aqui como animais numa cova, virando pó, aqueles que confiaram em Jesus, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, aqueles que aguardaram a volta do Senhor Jesus com fé em seus corações e desejaram a volta de Jesus mais do que tudo e tiveram a vida vivida na presença de Deus, estes podem ter a certeza de que não ficarão na cova e o fim deles não será como o dos animais. Ainda que eles morreram como os animais, viraram um pó como os animais, mas os seus corpos serão ressuscitados. E nós lemos aqui na liturgia, e eu vou pedir para você novamente abrir a sua Bíblia, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. O presbítero Rogério leu esse texto na liturgia, e nós vamos ler novamente, porque esse texto ele é muito importante para o que nós estamos dizendo aqui. Filipenses 3, 20 e 21. Paulo falando sobre a volta de Cristo, falando sobre o dia da nossa ressurreição, ele diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora preste atenção: o qual transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpo que foi comparado ao dos animais, que virou pó igual ao corpo dos animais. Por isso que é um corpo de humilhação. Quando a gente fica doente, é uma forma de sermos humilhados, de Deus mostrar para nós que nós não somos nada. Por isso que nós não devemos desperdiçar nem as nossas enfermidades. Eu falei agora há pouco sobre viver para a glória de Deus, inclusive nessas ocasiões. As nossas enfermidades devem ser vistas como um tratar de Deus no nosso orgulho. A velhice pesando sobre o nosso corpo, enrugando a nossa pele, curvando-nos com o tempo. Nós devemos olhar para isso como um ato de Deus tratando o nosso orgulho e mostrando para nós que somos seres finitos e que em algum grau nós não somos nem diferentes dos animais. Mas, meus irmãos, por que Deus nos humilha tanto assim? Porque Ele usa tudo isso para nos humilhar, tirar o nosso orgulho. Mas por que Deus quer tirar o nosso orgulho?
porque Ele está nos preparando para algo glorioso, algo maravilhoso, o qual nós só poderemos desfrutar se estivermos revestidos com a glória e com a santidade de Jesus. Olha o que Paulo diz agora no verso 21 de Filipenses 3. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao da sua glória. Da glória de quem? De Jesus. Ele está falando da glória de Jesus. Quando eu for ressuscitado, quando Cristo me tirar da minha cova, quando esse pozinho que vai ser ajuntado ali e vai ser ressuscitado, não vai ser esse corpo aqui de novo, vai ser um corpo glorificado, vai ser um corpo santo, e esse corpo que antes, na sua morte, era semelhante ao dos animais, na ressurreição, ele será semelhante ao de Cristo na sua glória, igual ao de Cristo na sua glória. Quando Cristo ressuscitou, ele atravessou paredes, mas ele não era fantasma, embora eu nunca vi um fantasma, né? Pelo menos nos filmes aí os fantasmas atravessam paredes. Mas Jesus não era fantasma, sabe por quê? Porque ele comeu, fantasma não come. Tomé disse que se ele não tocasse nas feridas de Jesus e nas chagas de Jesus, ele não creria que Jesus havia ressuscitado. Ele só vou crer se eu ver. Quando Jesus aparece para ele, a Bíblia diz que ele viu Jesus e ele disse: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Agora é interessante que nós não sabemos se ele tocou em Jesus. Nós não sabemos. Mas ele viu Jesus ressuscitado. Quando Jesus ressuscitou, as pessoas viram um homem de fato. A Bíblia diz que hoje nos céus nós temos, intercedendo por nós, Jesus Cristo, homem. Uma vez que Cristo se encarnou, ele nunca mais deixou de ser humano. Ele permaneceu homem e vai permanecer assim por toda a eternidade. Ele é Deus, homem, ele também não deixou de ser Deus. Ele é Deus, homem. Agora, eu concluo aqui lembrando você disso. A cova, a nossa cova vai nos fazer semelhante aos animais. Vamos virar pó igual aos animais. Mas Deus está fazendo isso para nos humilhar, para que deixemos o orgulho, deixemos a arrogância, deixemos a soberba e caminhemos em santidade na presença dEle. Porque quando Ele nos ressuscitar, Ele nos dará um corpo glorioso, semelhante ao do seu Filho Jesus Cristo. Eu pergunto para você, encerrando aqui, existe honra maior para seres humanos, pecadores, miseráveis como nós? Então viva, meu irmão, cada momento da sua vida, desfrute cada momento da sua vida nessa perspectiva da glória eterna, do céu que te aguarda. Viva cada momento da sua vida, como Paulo disse em 1 Coríntios 15, 54, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Quando Cristo disser, saia do túmulo, os nossos corpos obedecerão. Tenhamos nós morridos queimados, afogados, não importa. A morte terá que devolver os nossos corpos. E seremos transformados, semelhante à glória de Cristo, e recolhidos na presença dEle. Viva cada momento da sua vida, focado neste momento, neste dia, pensando na glória eterna.
É assim que nós devemos viver. Você quer aproveitar bem a sua vida, tudo que você conseguiu? Viva olhando para a glória eterna, para a glória de Deus, e almejando a glória de Deus mais do que qualquer coisa nessa vida. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus assim trate o nosso coração e nos faça cada vez mais santos e consagrados a Ele. Porque no céu de glória só entrará aquele que estiver revestido com a santidade de Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Coloquemos